Apocalipse capítulo 7. E vamos entender aonde esse capítulo explanatório vai entrar na nossa cronologia. O que nós vemos em Apocalipse 7? Mártires da grande tribulação, certo? Sim ou não? Sim. Quem não se lembra o que tem em Apocalipse 7? Vem comigo. Depois dessas coisas, depois dessa visão do capítulo 6, que são 6 selos que estão sendo abertos, deixa eu pegar os meus selos aqui. São 6 selos foram abertos. Ele dá uma interrupção na cronologia, ele para no 6º selo e ele diz assim, depois dessas coisas, depois dessa visão, dessas visões de cavalos e etc., vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra. Então ele vê anjos segurando ventos. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, perceba, aí tem uma chave aqui. Os ventos não vão soprar sobre a terra, sobre o mar e nem contra árvore alguma. Então são ventos que vão soprar no futuro contra a terra, mar e árvores, mas que no momento estão sendo retidos, porque não é tempo ainda, e antes de eles serem liberados, o que precisa acontecer? Ele vai explicar aqui. João diz, vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Então ele vê anjos retendo ventos de destruição, e aí ele vê um outro que vem vindo lá do sol, ele vem vindo do Oriente, do lugar onde João está, ele vem vindo do Oriente, e ele tem o selo do Deus vivo, e ele diz assim, ei, vocês 4 anjos que estão segurando os ventos. Ainda ele fala assim, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Então ele fala assim, vocês que têm o poder para danificar, ferir, machucar terra, mar, vocês não vão danificar nada, não danifiqueis a terra, versículo 3, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Perceba que a palavra aqui é selar, é um selo, como esses selos aqui. Esses servos vão receber na testa um selo de Deus. Quem são esses que vão ser selados? Versículo 4. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144 mil de todas as tribos dos filhos do Brasil. Opa, todo mundo me fez cara estranha. Dos filhos da Espanha, dos filhos de Portugal, dos filhos de Israel. Ok? Esses são os 144 mil do capítulo 7, eles são dos filhos, das tribos dos filhos de Israel. E Deus não quer que nós sejamos confundidos, então ele passa mais 3 versículos aqui, só me falando o nome das 12 tribos de Israel. Então são 12 mil de Judá, de Ruben, de Gade, de Aser, 12 mil de Manassés, de Naftali, de Simeão, de Levi, de Issacar, 12 mil, 12 mil, 12 mil, 12 mil, de Zebulon, de Benjamim, de José. E aí depois você que nunca leu esse texto vai ler lá e vai me dizer quais são as 2 tribos que estão faltando, ok? Fica de lição de casa para você, porque são só 12 tribos, mas tem 2 faltando, porque normalmente quando ele dá uma lista das tribos, às vezes ele não conta José, ele conta os 2 filhos de José, mas José está aqui. E às vezes ele não conta Levi, porque Levi, a sua porção é o Senhor. E então depende da lista, tá? Depois você me diz aqui quais são as 2 que estão faltando. Ok, então nós temos os 144 mil aqui no capítulo 7, segue na segunda porção do capítulo 7. Depois dessas coisas, depois dessa visão que ele viu, olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar. Se você sentiu falta da igreja, não se preocupe, não se aveste, olha ela aqui. Uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Agora se aumentou para a humanidade toda, mas não lá em cima, aqui embaixo, que é outro assunto, é outra visão. Essa grande multidão, eles estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Ok, visão da primeira metade do capítulo 7, você tem uma cena celestial que envolve um povo que está na terra. Ok?
Capítulo 7 é uma cena somente celestial, que envolve gente que vem vindo de uma cena terrena, mas o foco é a sala do trono. Eles estão ali trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Não é com palmas nas mãos, é com palmas de folhas de palmeiras. E eles clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 seres viventes se prostraram diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. Então um dos anciãos perguntou para João. Então João está lá assistindo essa cena gloriosa e aí o ancião vira para ele e fala: ei, João, quem são esses aí que estão, né, de branco? E João sabiamente responde: sei não, tu que sabe, você vai me contar, né? E aí o ancião falou assim: esses, João, são os que vieram, eles vêm vindo da grande tribulação. Então é uma cena celestial de pessoas que vieram de algo que está acontecendo na terra. Esse algo se chama grande tribulação. E eles lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Nunca mais terão fome, calor, nada, pois o Cordeiro, 17... que está no meio do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. Ok. Então, nós temos aqui a primeira menção, não é a primeira, a segunda menção de grande tribulação no Apocalipse. A primeira menção foi lá com as 7 igrejas. Que foi com a igreja de Esmirna, que eles iam sofrer uma grande tribulação por 10 dias. Ok, aonde mais nós vemos grande tribulação para nos ajudar a entender esse período de tempo? Jesus está lá no sermão profético de Mateus 24, que nós estudamos no seminário Sinais do Apocalipse 1 e 2. E essa porção está nos Sinais do Apocalipse 2. Mateus 24, 15 diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no santo lugar, quem lê entenda, porque nesse tempo... E aí pula lá para o versículo 21, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e jamais haverá. Então, aonde que Jesus ele começa a falar no versículo 15, ele fala do preparo das dores de parto, e aí ele chega no versículo 15, em Mateus 24, e ele fala: quando vocês virem a abominação da desolação, que Daniel falou, aí vocês vão fugir para a Judéia. Corre todo mundo, porque agora Jerusalém será destruída pela corrupção e pela abominação, e quem não aceitar essa besta, esse anticristo, vai morrer. Então fujam. Deus não quer que você fique lá, Ele quer que você fuja. É legalmente liberada a sua fuga. Mesmo porque com a iniquidade transbordando, muito pouca gente vai querer Jesus nessa altura do campeonato. E você, santo, normal, pessoa normal, pode fugir. E aí lá no versículo 21 ele fala: nesse tempo, e ele já está descrevendo o que acontece nesse tempo, haverá grande tribulação. É um evento, é um momento na história que nunca aconteceu. Ele só vai acontecer uma vez na história. Ele não vai acontecer repetidamente a cada década, nem a cada geração, nem a cada século. É algo ímpar que nunca houve sobre a Terra. E não só não houve desde o princípio, mas também nunca mais haverá. É algo ímpar. É de fato a 70ª semana de Daniel, é a última semana sobre a terra, mas é ainda mais específico, é aquela segunda metade da semana, aqueles últimos 3 anos e meio do fim. Então, depois da abominação desoladora, você começa a contar 1.290 dias, 1.260 dias, 42 meses. Escreve aí para você não esquecer. Escreve 1.290 dias, 1.260 dias, 42 meses, 1.290, 1.260, 42 meses, 3 anos e meio, 3 tempos e meio, para você nunca mais esquecer. Toda essa contagem começa a partir da abominação desoladora.
o que mais nós ouvimos lá em Daniel a respeito desse tempo de grande tribulação? Daniel chama de grande angústia. Vamos lá, versículo 1, Daniel 12. Nesse tempo, depois que ele descreveu as guerras de Daniel 11, eles estão falando desse período de tribulação. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, como nunca houve desde que a nação, olha só, nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então, desde que Israel nasceu, desde que Israel existe, Daniel falando lá 500 a.C., desde esse tempo nunca houve um tempo de angústia como esse. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Então, todos os salvos serão salvos. Todo Israel que escolher o seu Messias será salvo. E nós trazemos também isso lá de Jeremias 37. Ah, que grande é aquele dia e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. E ele, porém, será livre dela. Vamos conversar sobre o elefante que está presente no ambiente, ok? A grande tribulação é só para Israel, a grande tribulação é para a igreja, a grande tribulação é para todo mundo, a grande tribulação é para quem? A grande tribulação é um evento global, que vai afetar toda a população da Terra. Contudo, porém, todavia, ele tem um centro. Esse centro é um lugar chamado Israel, que tem uma capital chamada Jerusalém, que tem um lugar chamado um templo. Tudo vai acontecer no centro do mundo. Por isso, Israel voltou a ser nação, Jerusalém é a sua capital e haverá a construção de um templo que vai acontecer pelo fortalecer de uma aliança com muitos do anticristo. Ok, agora o que acontece em Jerusalém, infelizmente não fica em Jerusalém, vai se espalhar pelo globo. Por quê? Porque o império da besta, o império do dragão, ele é global, ele vai juntar todos aqueles animais de Daniel, vai juntar tudo que saiu daquela estátua de Daniel, e isso hoje já se espalhou por todas as nações da terra. Ainda que o centro seja Israel, com as nações que estão ao redor de Israel, que são em sua maioria islâmicas, nós temos organizações mundiais que são globais, governamentais globais, como a ONU, por exemplo, que odeia Israel, mas vai se aliançar com Israel e depois vai chutar Israel no fim dos tempos. São muitas as emoções, mas ok. O elefante que estava no ambiente era em parte esse, essa foi só uma orelha do elefante, agora vamos na outra orelha do elefante. A igreja vai passar pela tribulação, nós estudamos isso em outros seminários. Mas pense, Jesus está falando com os seus discípulos e dizendo para eles que creem nele, e para todos os que estão lendo aquilo por 2000 anos, ele está dizendo, quando vocês virem a abominação desoladora em Jerusalém, no templo, como disse Daniel, fujam. Essa mensagem é para todos os que virem, todos os crentes que viram, quer você queira chamá-los de igreja, de santos da tribulação, o que quer que seja, está aqui, crê em Jesus, viu a abominação desoladora no templo, corra, não está em Jerusalém, se esconda, porque a partir daqui quem não adorar o anticristo não poderá comer, porque não vai receber uma marca para poder comer e comprar e vender. E então, saiba dos acontecimentos. Ah, mas é tudo só para Israel, a gente quer crucificar Israel. O tempo de angústia é para o povo de Daniel e será terrível, sim, mas leia o fim de Jeremias 37. É o tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela, porque ele vai fugir para o deserto e será nutrido e sustentado por Deus por 1260 dias, como está em Apocalipse 12. Então não se preocupe, tudo vai dar certo no final. O plano de Deus é perfeito. E apesar da sua interpretação talvez ser um pouco diferente da minha, respira. Vamos seguir. Respira, vamos seguir. O que é importante nós sabermos aqui é que haverá esse período, a gente está num seminário de cronologia, né? O tempo da grande tribulação está na segunda metade da semana e é a partir da abominação desoladora, que é esse evento onde o anticristo vai se manifestar. A gente vai ler mais sobre isso depois.
O que acontece em Apocalipse 7, o que nós vemos é que haverá martírio, muitos santos morrerão. Quando? Durante essa grande tribulação. Eles já estão morrendo antes. Lá no 5º selo a gente vê muitos mártires clamando: Deus, o Senhor não vai vingar o nosso sangue que foi derramado sobre a terra? E Deus fala: mais um pouco, ainda tem um número para acrescentar no martírio. Enquanto a iniquidade não transbordar, Deus não envia o juízo, assim como ele fez em Canaã. O povo de Canaã foi julgado somente quando o povo de Israel entrou na terra com Josué. Então, o povo de Israel teve que ficar 400 anos no Egito esperando a iniquidade dos amorreus e etc., a medida transbordar, senão não podia vir o juízo. Deus é justo. Ele anda nas 4 linhas da sua própria Constituição, que está na sua palavra. Ele não viola os seus princípios. Então haverá grande martírio ainda, muitos santos morrerão durante a grande tribulação. Sabemos que eles são santos porque eles vão para a sala do trono, eles são salvos em Cristo. E nós vimos recentemente, não sei se foi nos últimos 10 anos, parece que o tempo está voando, os egípcios que foram mortos, os coptas que foram mortos na Líbia. E assim será nos últimos dias. Pior, mas tipo isso. Mas eles serão salvos, glória a Deus, eles serão cuidados no tabernáculo de Deus. Vamos colocar isso na nossa linha do tempo, versículo 14. Senhor, tu sabes, ele disse, esses santos que estão aqui na sala do trono, eles vieram, no grego eles vêm vindo, durante toda a grande tribulação eles vêm vindo, não é tipo, todo mundo morreu e aí todo mundo ressuscitou junto, não, eles vão morrendo e vão subindo, logo eles não estão lá porque houve o arrebatamento, ou porque houve a ressurreição dos mortos, ou porque houve a glorificação do corpo e a transformação dos vivos, não. Eles estão morrendo mártires, como nós morremos hoje, carne e osso que morre, e eles estão subindo no Espírito. O Espírito e a alma estão salvos na sala do trono. Lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Temos os nossos 7 anos aqui, temos o período da grande tribulação a partir do meio da semana, a partir da abominação desoladora, como está em Mateus. Ok? Eu estou só passando aqui, vocês estão vendo no slide, né? Haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e depois também não vai acontecer nunca mais isso. E os dias são abreviados, olha, se Deus não tivesse abreviado os dias, ninguém se salvaria. Mas os santos vão ser salvos. Porque vai ser curto. Porque também, né, só a graça. Tá aí os seus textos. Vamos lá agora no texto de Apocalipse 11. A gente volta no capítulo 10 mais para frente, tá? Vou pular ele agora. Mas vamos lá. No capítulo 11, um resumo rápido, nós temos o templo sendo medido. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara e foi medido. Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então, isso daqui é um prumo. Tá vendo um prumo aqui? Porque em Zacarias 4 fala do prumo. E João pega uma vara de medir para medir o templo. E ele vai medir a estrutura, o santuário, que é a estrutura interna do templo, que é essa parte aqui, a parte fechada, okay? Não é tudo isso que ele vai medir a parte fechada, que é o santuário, é o naos, e ele vai medir o altar, onde são realizados os sacrifícios, e ele vai medir os adoradores. Interessante, né? Agora, a parte externa, onde vocês estão vendo gentios e nações, essa parte externa, ela é dada aos gentios. Eles não vão precisar, João não tinha de medir isso. Aí ele diz assim,
No finzinho do versículo 2 ele fala, falando dos gentios, pisarão a cidade santa por 42 meses. Esse termo pisotear é como se estivesse pisando uvas no lagar, ok? E peraí que eu quero voltar aqui. Queria falar de uma coisa que essa foto, ela me levou a pensar em algo. Junto com algo que eu li no capítulo 13 esses dias. Algo que eu li no capítulo 13 esses dias, que eu leio quase todo dia, mas... chega a ser cômico, né? Essa imagem aqui me levou a pensar em algo, né? Fui tentar entender a imagem, né? A imagem do anticristo. É a imagem que é dele, é da pessoa dele, ou é a imagem de algo que tem a ver, que pertence a ele? Porque quando o falso profeta fala, vocês vão fazer uma imagem para o anticristo. No grego é para o anticristo. Depois ele fala mais para baixo uma imagem dele. Mas é dele porque pertence a ele ou é dele porque é da pessoa dele? Não vai fazer diferença não, né? A gente vai saber o que é o quê. Mas me soou interessante quando eu vi essa imagem dos adoradores lá atrás, né? Talvez até nos dias do Etíoco Epifânio ou sei lá. Mas nos nossos dias vão ser rituais terríveis, como nós vemos às vezes em filmes satânicos. Vai ser algo muito sombrio. Vai ser muito difícil um crente querer de fato participar, uma pessoa que crê em Jesus querer participar de um negócio desses. Mas como o amor de muitos está esfriando, já está esfriando, e já a apostasia da igreja já começou, quanto mais duro o seu coração, menos ruim fica a coisa aos seus olhos, né? Nós precisamos pedir para Deus nos despertar para que nós não caiamos nisso. Seja lá qual for a aparência que isso vai ter nos últimos dias. Em seguida, no versículo 3, eu quero que você corrija aí na sua Bíblia, se você quiser. Está escrito, e darei minhas duas testemunhas. Deus não diz que vai, e darei poder às minhas duas. Primeiro ele dá as duas testemunhas. E darei minhas duas testemunhas. Depois mais para frente ele vai falar que deu poder. Não precisa acrescentar o que não está na Bíblia aqui, ok? E darei minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. O que você pensa nisso? Primeiro, Deus tem duas testemunhas. Não acrescenta muito para povos, não. Para grandes grupos de pessoas. Pensa em duas testemunhas, 2. Que a logística fica difícil para muita gente, hein? Vamos lá. São duas testemunhas, elas vão profetizar. Tem um tempo. O que elas vão fazer? Profetizar. Por quanto tempo? 1260 dias. Como elas vão fazer isso? Vestidas de saco. Isso significa o quê? Que elas estão profetizando arrependimento e juízo. Arrependimento e juízo. O profeta que veste pano de saco está profetizando arrependimento e juízo. Logo, aconteceu uma abominação desoladora em Jerusalém, aconteceu um transbordar de iniquidade e agora o profeta é enviado para falar. Isso vai acontecer sim ou sim. São tidos como atormentadores. Versículo 4. Essas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Isso a gente vai tirar lá de Zacarias 4. Senão ele fica mexendo. Ah, tá. Vai grudar na minha pele. Mesmo se eu puser ele para fora, ele vai mexer igual, né? Ele vai mexer. Tava fazendo assim, ó. Ele tá fazendo assim, ó. Ele vem pra cá, aí ele vem pra cá. Aí ele abafa, aí ele solta. Ah, entendi. Ele tem que ficar paradinho, grudadinho, então. Aqui, o microfone aqui, ó. É aqui em cima. Aqui em cima. Esse não tem opção agora, que esse é meu. O outro não era meu. E tá bom o som. Se eu colocar ele aqui, será que não pega? Testa. Coloca. Não, não tá me incomodando. É feio. Diferente, eu acho feio. Oi, som. Som. Não? Som. Aqui ele vai bater também.
Horrível. Acabou com o meu look. Dá pra botar ele... De novo, igual que tava? Só que coloca pra dentro, só que deixa firme. Aí. Pronto. Assim ele não vai... Tem que ser assim. Assim, tá vendo? Peraí. Mas ele não fica parado aí, porque ele é pesado, né? Aí ele fica. Ok, não se mexa. Não, pode se mexer, mas ele fica parado. Ok, 2 testemunhas, que são 2 profetas, que são 2 oliveiras e são 2 candeeiros, conforme nós vemos aqui no versículo 4. E eles estão diante do Senhor e eles agora são enviados para profetizar em Jerusalém. O que acontece com eles? Eles profetizam por 1260 dias e eles recebem autoridade sobre o clima, sobre as águas, e eles têm autoridade e permissão para matar. O dia que Deus der autoridade para a igreja matar, nós estamos tudo lascado. Não vai dar bom esse negócio. Eu, se fosse você, não ia querer ter isso na minha conta, mas enfim. Eu vou deixar para esses 2 caras aqui. Não esquecendo que quando eles morrerem, eles precisam estar em Jerusalém, porque eles vão morrer, depois de 1260 dias, vão ficar 3 dias e meio ali sem serem enterrados. Esses aqui são do filme, né? Porque não tá de pano de saco. Não estão, né? De pano de saco. Esqueceram do pano de saco. Agora, esses aqui embaixo estão sinistros, né? Porque são 2 oliveiras. Então, ele botou a árvore para soltar fogo pela boca, porque eles vão matar com fogo saindo da sua boca. Então, eles fizeram a alegoria viver aqui. Alegoria viver. Não é alegoria sobre rodas, é sobre pernas. 2 pernas. Eu achei fantástica essa arte aqui, na verdade. Porque vai ser duro, vai ser difícil. São profetas que vão matar. Pensa Elias lá com Baal, né, com os profetas de Baal. Não vai ser... Aqueles que vinham com 50 guardas. Pois é, eles mataram muita gente, alguns profetas do passado, mas eu não creio que assim será conosco, igreja e santos. Mas vai ser com esses 2 aqui. Digamos que isso demore uns 20, 25 anos, né, para acontecer. Ah, tem alguém dizendo aqui que quem sabe vai acontecer daqui a 25 anos. Eu estou achando que vai acontecer daqui a, no mínimo, 7, olha lá. Ai, ai, ai. Essa é a impressão que eu tenho. Não, sim, mas sabe, eu estou deixando lá na frente, para assim, eu não tenho... Joga para frente, você tem que pensar nisso. Melhor não pensar muito. Ok, vamos lá, vamos seguir. Ainda em Apocalipse 11... Serão mortas pela besta e não serão enterradas por 3 anos, ou 3 dias e meio, 3 anos não dá, né? 3 dias e meio, enquanto ímpios celebram a sua derrota. Esses 3 dias e meio é sempre muito interessante, né? 3 dias que Jesus ficou no sepulcro, 33 anos, 3 anos e meio de ministério de Jesus, é tudo bem interessante. Mas o importante é a gente lembrar o que a Bíblia diz a respeito dessas 2 testemunhas. Ao fim dos 1260 dias, tipo, eu sempre falo, né? E aí, cara, tá pronto? É amanhã que a gente vai morrer. Não tô, lógico, quem tá pronto para morrer? Ninguém tá pronto para morrer, mas tudo bem, né? A gente vai ressuscitar depois, então tá beleza, pelo menos a gente sabe o fim da história. E eles vão, de fato, morrer, mas eles ressuscitarão dos mortos, e eles subirão aos céus em uma nuvem diante de seus inimigos. Aqui acaba o ministério dessas 2 testemunhas, mas não sem abalos climáticos. Sempre tem de ter algum abalo climático a mais, né? Um grande terremoto em Jerusalém que vai ceifar a vida de 7.000 homens, e a gente não sabe se são 7.000 pessoas ou se são 7.000 homens, e aí você acrescenta ainda mulheres né, nessa conta de 7.000, como normalmente acontece com os números bíblicos. Mas, no mínimo, 7.000 pessoas vão morrer nesse grande terremoto. A chave cronológica aqui está que no fim da 6ª trombeta, que é o fim do 2º ai, acaba o ministério das 2 testemunhas. Ok? Fim, 1260 dias, fecha o tempo das 2 testemunhas, acaba a 6ª trombeta, ou seja, a 7ª já pode vir.
e termina o segundo ai. Se você não sabe do que nós estamos falando, aguenta firme, segura aí, vai dar tudo certo. Volta e assiste os outros seminários. Ok, ele recebe uma cana, uma vara para poder medir, ele mede o santuário, o altar e os adoradores, ele não mede o átrio. Os gentios pisarão a cidade santa por 42 meses e as duas testemunhas profetizarão por 1260 dias. E aqui a gente tem. E aqui a gente tem os 42 meses e os 1260 dias. Ok? Com os 30 dias aqui dos dois lados. Coloquei dos dois lados para quem quer jogar eles lá para o fim. Ficou legal essa arte, assim. Qual arte? Colocar o Apocalipse junto com as linhas ali embaixo. Com a escala. Ficou ótimo. Interessante onde a gente vai colocar essas duas testemunhas. Aonde nós vamos colocar, como assim? Nosso entendimento, o nosso pouco entendimento. Mas em termos de cronologia? É. Mas em termos de cronologia, elas estão na segunda metade da semana, não tem como. Ela tem que terminar o ministério dela junto com a sexta trombeta. Então, aonde você colocar a sexta trombeta, você precisa colocar 1260 dias até ela. Deu para entender isso? Sim. Não tem como você posicionar. Aqui nós temos na cronologia, nós temos absolutos e relativos. O absoluto, aqui nessa cronologia, é que eu não sei exatamente, te mostrar onde ficam as dificuldades. Aqui nós temos alguns absolutos que são invioláveis, a gente não pode mexer neles, senão a gente muda a palavra de Deus. Então, é o seguinte. Nós temos os 7 anos, certo? Absoluto. Sabemos que aqui no meio dos 7 anos tem a abominação desoladora, é um absoluto. O ministério das testemunhas dura 1260 dias, um absoluto. E termina com a sexta trombeta. É um absoluto. E provavelmente vai ser aqui, ó. Essa sexta trombeta. Que os 1260 dias começam aqui e terminam aqui. Aqui é uma outra possibilidade começando depois de 30 dias, mas eu já aos pouquinhos é muita tabela e cronologia para corrigir. Então faz assim, ok? O absoluto é que 1260 dias terminam, é o fim da sexta trombeta e é o fim do segundo ai. Isso é um absoluto, isso está registrado claramente nas escrituras. O que a gente não sabe é onde está selos? Está aqui? Onde está trombetas? Está aqui? Está aqui? Está aqui? Está aqui? Aonde está? É o longo, mas você não pode divorciar uma coisa da outra. Aonde você colocar a sexta trombeta, você precisa colocar o fim de 1260 dias. Então, se você colocar as trombetas aqui, você tem que ter 1260 dias aqui. Não tem outra opção. Estão me entendendo? Tem coisas absolutas e tem coisas relativas nas nossas cronologias. Se eu colocar a sexta trombeta aqui, eu tenho que ter 1260 dias para trás. Absoluto. Ok? Eu coloco ela começando na abominação desoladora e conto 1260 dias. Vai dar aqui. Alright? Bora lá. As duas testemunhas ressuscitam, ascendem no fim da sexta trombeta e segundo ai. Então, isso é um absoluto da cronologia que você precisa anotar aí. Vamos lá, ao término da quarta trombeta nós vemos, de onde saiu essa ideia dos ais, né, para você que nunca ouviu. Em Apocalipse 8:13 nós vemos, e olhei e ouvi uma águia voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa das outras vozes
das trombetas dos 3 anjos que hão de tocar. Então, ele acabou de tocar 4 trombetas, foi lá o primeiro anjo, o segundo anjo, o terceiro anjo, o quarto anjo. No fim do 4º anjo, João vê uma águia voando pelo meio do céu, falando ai, 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 por causa da 5ª, da 6ª e da 7ª trombeta. Então, escreve aí, primeiro ai, 5ª trombeta. Segundo ai, 6ª trombeta. Terceiro ai, primeiro ai, segundo ai, terceiro ai. Primeiro ai, 5ª trombeta. Segundo ai, 6ª trombeta. Terceiro ai, 7ª trombeta. Agora vai você, fala, vê se não dá nó no cocoroto. Então. 5ª trombeta, o primeiro ai. Passado é já um ai. A gente vê no finzinho da 5ª trombeta, no 9:2. Eis que depois disso vem 2. Na 6ª trombeta, 11:14, ele fala assim, passado é o segundo ai. Eis que o terceiro cedo virá. Essa palavra cedo é rápido. Rápido, rápido virá. Rapidamente virá. Não só de rápido, é rápido porque vai durar muito pouco tempo, vai ser pá. E a 7ª trombeta é o terceiro ai, ok? Vamos montar a nossa cronologia com isso. 7 anos, metade aí da semana, abominação desoladora. E aí nós temos, aonde você quer colocar a sua 7ª trombeta? E aonde você vai colocar a sua 6ª trombeta? Aqui eu comecei a mudar minha cronologia, porque as nossas caixas doutrinárias precisam estar abertas. Então, a gente precisa estar disposto a mudar aquilo que a gente pensava quando a gente descobre que o texto não sustenta aquilo que a gente queria que sustentasse. Né? A nossa teologia não pode virar um dogma que viola as escrituras. Então, aos pouquinhos, eu estou tirando isso daqui. E a minha 6ª trombeta, ela tem que terminar no fim dos 1260 dias, porque está muito claro isso aqui. Bom, está muito claro em vários lugares, né? E então nós temos a 6ª trombeta e em algum lugar aqui desses 30 dias, a gente não sabe quando, mas é rápido, tem a 7ª trombeta. Ela tem até 1290 dias para acontecer. Ok? Tudo certo? Nada resolvido, como diz a minha professora de ginástica.